Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12. E Atos, capítulo 11, versículo 27 e 28. Amém? Atos, capítulo 8, versículo... Perdão. Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Atos capítulo 11, versículo 27 e 28 diz: naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito, com letra maiúscula Espírito Santo, que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Aleluia, Espírito da verdade, fonte inesgotável de Deus, usa-nos como um cano que nas duas pontas é cortada. Traz a tua palavra revelada e passa ela por nós, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos falar algumas características da fome. Fome. Quem nunca na vida sentiu fome? Você pode estar cheio de mantimentos na tua casa, mas se tu está afastado do mantimento, só em saber que tem mantimento guardado, não é suficiente para estar matando a fome que você está sentindo agora, no lugar que você está. Quantas vezes alguém já não entrou na rua cheio de fome? Tem comida em casa, mas veio da rua cheio de fome, a casa está com comida, a panela está cheia, a despensa está cheia, mas tu veio da rua com a barriga doendo de fome, o estômago doendo. Aí você chega em casa, encontra a comida, se alimenta, aquela fome passa. Mas aquela fome vai voltar, porque é uma fome natural, uma fome de alimentos naturais. Por outro lado, como quando a pessoa está satisfeita, está cheia, bastante alimentada, quando é oferecida alguma coisa para ela comer, o que ela fala? Vou guardar. Porque quem um dia já sentiu fome, quando está satisfeito com a barriga cheia, não joga fora o restante da comida que chega. Guarda. Então, vamos falar 7 características que existem na fome. Primeira dela, a fome causa desespero. Desespero. Se você vê fotos na internet de países da África, do continente africano, você vê fotos lá da Etiópia e de outros lugares mais, crianças totalmente desidratadas, crianças raquíticas, falta de comida, falta de alimento, e você olhando para a foto já te deixa em desespero. Você imagina o pai e a mãe daquela criança que também está ali cheio de fome, como em desespero não está de ver um filho se rastejando com fome. Há pouco tempo atrás eu vi uma foto na internet chocante, muito chocante. Uma criança que só era pele e osso, se rastejando porque já não aguentava nem mais ficar em pé direito, de tão desnutrida, de tão desidratada e com tanta fome que tinha. Pele e osso, os olhos fundos, e um abutre, aquelas aves carnívoras, abutre, pousado num toco próximo da criança. O que aquele animal estava fazendo ali? Quando a criança morresse ali, ele ia lá e ia comer o que tinha ainda de carne na criança. Ele ia comer. E a criança rastejava, ele voava mais para perto de onde a criança estava. Chocante. A fome, ela causa desespero. Assim é em relação à palavra de Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor, você leu aí comigo em Amós,
em que haverá fome e sede sobre a terra. Que fome e sede é essa que Deus está falando? Aí já não é mais de alimento natural. Ele está falando da sua palavra. Fome e sede de encontrar a palavra, que no versículo 12 ele completa. Vão buscar, vão correr do norte ao sul, do oriente ao ocidente, eles vão buscar, vão vasculhar, buscando e não encontrarão. Fome causa desespero. A fome no teu corpo causa um desespero de angústia. É uma dor desesperada, tem gente que desmaia com fome. Agora você imagina a fome espiritual. O que ela não vai causar dentro do espírito e da alma da pessoa? O que ela não vai causar? Aí Jesus disse: eu não vos deixarei órfão, rogarei ao Pai, Ele mandará outro Consolador que permanecerá até que eu volte convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não tem porque não conhece, Ele vos guiará em toda a verdade. Ou seja, o Espírito Santo vai te guiar onde está a comida. A palavra de Deus é a verdadeira comida, a palavra de Deus é a verdadeira bebida. Jesus disse que Ele é o pão vivo que desceu do céu. A sua palavra é alimento para as nossas vidas. E hoje, o que o Espírito Santo está fazendo? Jorrando o alimento da palavra. Aonde? Nos lugares verdadeiros, que são igrejas verdadeiras e que amam a verdade. Mas tem muita gente que está indo buscar o alimento, essa comida, em lugares errados, lugares falsos, onde estão vendendo verdadeiramente uma comida estragada. Comida de campanha, comida de corrente, comida de objetos ungidos, comida de associado, comida de envelope. Como a gente vê esses hipócritas, servos de Satanás pela televisão, distribuindo para o povo. Comida de amizade com político, comida de interesses em coisas naturais. A verdadeira igreja, o verdadeiro celeiro de Deus, ela dá um alimento espiritual para o povo. Ela ensina o povo a buscar as coisas do alto, não se alimentar nas coisas da terra. Para que uma pessoa quer um recurso financeiro avantajado? Para quê? Para se encher do Espírito Santo? Não, para se encher de coisas da terra. Porque se eu tiver muito dinheiro, eu compro um apartamento, compro um iate, compro um avião, compro um carro, compro uma empresa, vou ser dono do meu próprio negócio, só coisas da terra. Então Satanás, que veio aí roubar os mantimentos da igreja, que é a palavra de Deus, como na época de Gideão, que os medianitas que habitavam nas montanhas observavam quando o povo malhava o trigo no lagar e deixava exposto no sol para secar, eles, durante o dia, quando amanhecia, eles desciam e saqueavam tudo. Mas Gideão julgava que o alimento era tão importante que ele fazia o que com aquele alimento? Mesmo estando satisfeito, ele escondia, ele fazia um buraco no chão e escondia o alimento. Aí vem Davi no Salmo 119, versículo 11 e diz: escondi a tua palavra, o teu alimento, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, uma das características da fome é o desespero. E se no lugar que você está congregando, no lugar com nome de igreja, só tem nome, mas ali não está te passando alimento, você tem que correr dali rápido, encher os teus celeiros, se alimentar no lugar onde realmente a palavra esteja jorrando, para que quando vier a fome sobre a terra, o teu celeiro esteja abastecido e você permaneça de pé vendo 1.000 cair ao teu lado e 10.000 à tua direita. Uma segunda característica da fome, além do desespero, é a dor. Quando estamos com fome, o nosso estômago, que é o responsável por digerir o alimento, né? Digerir o alimento, ele é como um triturador, ele dissolve o alimento com a ajuda do sangue, para passar nas nossas correntes sanguíneas e suprir toda a área do nosso corpo. O estômago é responsável por isso. O coração bombeia o sangue com mais força quando você está se alimentando, para que aquela comida seja dissolvida e os minerais, as proteínas, as vitaminas, os carboidratos daquela comida supra toda a necessidade do teu corpo. O Espírito Santo, ele fica esperando que a gente leia a palavra, se encha da palavra, porque aí ele vai pegar essa palavra, vai armazenar ela dentro do nosso espírito, para que a gente não morra de fome espiritual. Não sintamos dor do desespero, dor da angústia por escassez da palavra.
Porque quando sentimos falta de alimento no nosso corpo, dói o estômago. O estômago acusa logo, minha barriga já está doendo, eu preciso me alimentar. Só que o nosso espírito, ele geme. Se tu não se alimentar, não se encher da palavra de Deus, ele vai continuar gritando que precisa se alimentar. E se você não atendê-lo, ele vai desmaiar dentro de você. Ele vai desmaiar dentro de você. E tem muita gente hoje vivendo assim. Uma verdadeira morte espiritual. São mortos vivos, vivos entre aspas, mortos dentro da igreja. Dentro dos lugares que são com o nome de igreja. Pensando que estão se alimentando, mas estão recebendo uma comida falsa, uma comida estragada. E além de não estarem se alimentando, estão fazendo mal, estão passando mal. Então, segunda característica é a dor. Terceira característica é da fome. É o desespero, é a dor, é a angústia. Você sabe o que é você se angustiar para procurar comida e não encontrar? Uma criança rastejando, como eu já disse agora, nesses países do continente africano, rastejando, buscando um alimento. Tem lugares por aí que as crianças se alimentam das coisas mais terríveis. Ratos elas comem baratas, porque não tem outra coisa para comer no lugar onde elas estão. Lá em Cabo Verde, na África Central, uma vez conversando com um rapaz que esteve lá, ele contou que as crianças jogando bola na rua, pode parecer chocante, mas eu quero te deixar a par do desespero que é sentir uma fome. Elas jogando bola, passasse um rato, elas paravam a brincadeira e comiam aquele animal. Sério, é verdade. Desespero da fome é muito grande. Agora Deus está falando que enviará fome e sede sobre a terra. Deus está dizendo, olha, vai vir dias de muito desespero nessa terra. Aí o profeta Ágapo, ele profetiza, e levantando-se um deles, Atos capítulo 11, versículo 28, por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito Santo que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. E o que eles, com efeito, fizeram, enviando os anciões por mão de Barnabé e de Saulo. Olha, essa profecia de Ágapo é no Novo. Ah, mas a fome e sede sobre toda a terra é Amós, é Antigo Testamento. E essa profecia de Ágapo, aqui, no Novo Testamento, Atos capítulo 11, versículo 27 e 28. E aquela palavra de Amós é para os nossos tempos. Haverá dias, virão dias, terão dias, existirão dias, conforme a tradução na tua Bíblia. Dias que estão perto e que já estão chegando. Hoje não é em qualquer lugar que você ouve, você vê e você recebe a verdadeira porção da palavra de Deus. Não é em qualquer lugar. Então o terceiro é o desespero. Tem pessoas desesperadas. Desesperada. E sabe qual é a outra característica da fome? A fome, ela te dá um desmaio. É terrível. É terrível. Tem gente que desmaia por causa da fome. Tem gente que vai desmaiar, e já estão desmaiando por aí, por causa da falta da palavra de Deus. Porque o Espírito sente quando você está se alimentando daquilo que o satisfaz. Ele sente. Não adianta você estar com muita fome e alguém te der um pedaço de isopor para você comer, te der um pedaço de alguma coisa que não supra aquilo que você está sentindo. O teu estômago vai continuar dizendo, eu estou com fome. Ah, mas eu já comi. Não, tu não comeu o que o satisfez, ele ainda está com fome. Mas quando nós nos enchemos da palavra de Deus, realmente a viva, pura e genuína palavra de Deus, o nosso espírito ele se alimenta, ele diz, olha, estou transbordando, mas nunca vai dizer, eu não quero mais. Quando o nosso espírito está cheio, sabe o que ele faz? O Espírito Santo guarda na reserva do nosso espírito. Guarda! O Espírito Santo nunca para de querer nos alimentar, e o nosso espírito nunca para de desejar o alimento, ao ponto que tu fica
transbordante. Já botou um copo cheio d'água debaixo da bica aberta? Se ele já está cheio, ainda por cima, debaixo da bica aberta, ele vai jorrar por fora. Assim tem que ser a vida daqueles que estão se alimentando da verdadeira palavra de Deus. Você vai jorrar por fora. O que é jorrar por fora? Aonde você passar, você vai sair alimentando as pessoas que estão à tua volta, e elas vão ver que verdadeiramente existe um Deus vivo na tua vida, suprindo as suas necessidades. Então, a quarta característica é o desmaio. Gente que desmaia, ela desfalece totalmente. Quinta característica que a fome causa no corpo. A fome causa no corpo doença, se ela não for suprida. Sabe o que ela faz no teu estômago se ficar muito tempo sem comer? Gastrite ou úlcera. Se você levar um bom tempo no intervalo muito grande de alimento, o estômago de tanto doer naqueles intervalos, durante os passados dias, dos meses, você vai adquirir uma gastrite. Ou uma úlcera, que é uma ferida, a úlcera é mais profunda ainda. Se você ficar muito tempo sem se alimentar da palavra, muito tempo, sabe o que vai acontecer? Vai abrir um buraco no teu espírito. E aí, Satanás vai começar a brincar com teus sentimentos, e aí você vai ser levado por qualquer vento de doutrina, como tem muita gente sendo levada por aí. E aí você vai ser conduzida em cabresto por homens fraudulentos, mentirosos, amantes de si mesmo, gananciosos, que roubam a ovelha, arrancam a pele da ovelha, como Pedro profetizou. É o que a gente tem visto em televisão e ouvido em rádio, está aí nos nossos dias. Então é isso que vai causar doença, é o quinto item. Causa doença a fome. A fome não é uma doença, mas ela causa doença terrível. Sexta coisa que a fome pode causar na vida do ser humano. A fome, ela pode tornar o teu corpo fraco. Guarda isso. Quem não se alimenta, está constantemente debilitado de alimento, o corpo, o organismo vai ficar fraco. Você vai estar vulnerável a qualquer investida de bactéria, a qualquer investida de vírus ou de outro tipo de doença. Isso no corpo. Se tu não te alimentas da palavra de Deus, não se enche da palavra de Deus, o teu espírito vai ficar fraco, vai ficar vulnerável. E qualquer coisa que empurrarem para você, qualquer coisa maligna que lançarem na tua direção, vai te atingir, vai te abater. Qualquer seta do diabo, qualquer dardo do maligno, qualquer investida satânica vai te abater. Esse é o sexto ponto. Causa fraqueza. Você vai ficar fraco, debilitado. E a sétima coisa que a fome pode causar na vida da pessoa: a morte. Morte significa o quê? Separação. A pessoa pode morrer mesmo, morrer de fome. Morrer de fome. Morrer. O corpo dá logo sinal. Quando você passa muito tempo passando fome, você vai emagrecendo, definhando, até chegar à morte. Assim é espiritualmente. Quando tu passa muito tempo sem ler a palavra, se encher da palavra, em contato com a palavra, está no lugar que é a igreja verdadeira, onde te distribui o alimento da palavra para você se alimentar da palavra. Se você passa muito tempo ausente da palavra, muito tempo ausente do lugar onde a palavra é te passada, a igreja é um grande restaurante do céu, onde você senta e se alimenta. Se você passa muito tempo ausente, você vai morrer espiritualmente. Você vai morrer espiritualmente. Você vai morrer. E o salário do pecado é a morte. Porque com a ausência da palavra, você não vai conseguir resistir às ofertas do Satanás. Tu não vai conseguir. Tu não consegue resistir às ofertas do diabo com a ausência da palavra de Deus na tua vida. E obviamente, se a palavra de Deus está ausente da tua vida, o Espírito Santo também está ausente dela. Então, Amós profetizou: virão dias, diz o Senhor, em que enviarei fome e sede sobre a terra. Sabe como é que vai ser enviar de fome e de sede? Quando Deus retirar a sua palavra, o seu espírito do meio do povo. Quando Deus retirar, quando Deus afastar, eles não estão me querendo, eles estão zombando. Como foi feito em relação a Saul?
Israel olhou para os outros povos e viu que todos os outros povos tinham reis. E olharam para Samuel e disseram: nós queremos também um rei. E Samuel: olha, mas o Senhor não tem nos dado tudo, o Senhor... E ele: não, a gente quer um rei, os outros povos têm rei. Eles tinham o rei dos reis, estavam menosprezando, queriam uma aparência física no meio deles. Desprezaram a aparência do Deus que é Espírito, a presença do Deus que é Espírito. Nós queremos, o que Deus fez? Samuel, não é contra ti que eles estão se rebelando nem pecando, não é contra mim. Vai lá e unge Saul como rei. E ungiu Saul. Por quê? O povo se rebelou e quis. Deus permitiu que viesse um rei. E com a permissão da investida desse rei, começou a destruição no meio do povo. Por quê? Porque Saul falhou. Saul adulterou. Saul largou os princípios do Senhor. Saul chegou ao ponto de consultar feiticeira. Saul chegou ao ponto de se suicidar sobre a espada de um soldado. Mas o Senhor dos Exércitos nunca falha, nunca adultera, nunca se entrega, nunca desiste de você, sempre estava dando vitória no meio do povo. Então, por olhar as coisas dos outros, foi a destruição, o começo da destruição de Israel. Quantas vezes tu olha o testemunho falso que a tua vizinha ou teu colega está dando? Ó, comprei um carro, foi lá na corrente que eu participei, naquela igreja, que nem igreja é. Olha, eu vou abrir meu próprio negócio, olha aí. É na igreja, eu fiz 7 semanas de corrente de campanha, sei lá, imundície que eles falam lá, levei o meu tudo, fiz empréstimo, dei dinheiro na igreja, vou abrir você. Olha, eu estou prosperando, olha, comprei mais uma rede de farmácia, olha, estou vindo bem, comprei mais um carro, meu filho está na faculdade, eu estou pagando. E você? Eu estou fazendo corrente, eu estou fazendo campanha. Eu estou lá levando o sal ungido para casa, bebendo a água que veio do Jordão, que é mentira, eles pegam na torneira, mas o que adianta? Mentira sobre mentira. Um povo cego não tem como discernir a mentira que lhe é passada. Ele está cego. 2 Coríntios 4,4, o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo. Estão cegos. Então, os falsos testemunhos podem te seduzir. O diabo usa os falsos testemunhos para seduzir aqueles que estão na verdade. Porque a vida dos que dão falso testemunho já é da mentira, já pertence a ele. Então, como diz as Escrituras, não atente para a prosperidade do ímpio, porque eles estão amontoando tesouros em cima de castelo de areia. Não atente para a prosperidade deles. A prosperidade verdadeira, olha o Salmo número 1. Aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essa é a prosperidade verdadeira. Então a fome está chegando aí. A fome está chegando aí. Como é que está a tua despensa? Como é que está a tua vida? Ah, pastor, já fui no mercado, minha casa está cheia de alimento, tem até alimento que já vai sair da validade. Se encha da palavra de Deus, é dela que eu estou falando, é do teu corpo, do teu espírito que precisa ser suprido. E a palavra de Deus não tem data de validade determinada, ela vale para sempre, ela é de eternidade a eternidade, a sua palavra não tem fim. Amém? Que Cristo com a sua bendita e santa palavra nos alimente e nos dê graça, para que nunca a fome espiritual venha destruir a nossa vida. Guarda essa palavra escondida no teu coração e que por ela o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus.